mostra a superfície de Plutão foi feito com as fotos transmitidas pela sonda espacial New Horizons. Os cientistas da NASA, Agência Espacial Americana, revelam ao mundo as grandes planícies congeladas do chamado planeta anão. As planícies estão localizadas ao norte das montanhas geladas de Plutão. A equipe da missão New Horizons batizou a planície congelada de Planície Sputnik, em homenagem ao primeiro satélite artificial enviado ao espaço pela extinta União Soviética. Os pesquisadores também descobriram que a atmosfera de Plutão é formada principalmente por nitrogênio. O planeta anão está situado no cinturão de Kuiper, um grande depósito de detritos além da órbita de Netuno. Que nós entendemos anteriormente sobre Plutão, o primeiro planeta além do Sistema Solar, foi completamente alterado por uma recente exibição de flutuações selvagens. Quando os cientistas exploraram Plutão, eles encontraram características surpreendentes que nunca tinham sido vistas antes em nosso Sistema Solar, ao contrário de quando anteriormente se pensava que era um planeta anão gelado com pouca ou nenhuma atividade. É incrível saber que agora nós temos uma compreensão mais profunda do mundo do que nunca. Imagens recentes do telescópio James Webb, que mostram planetas em toda sua beleza, foram tornadas acessíveis pela NASA, e elas são simplesmente excelentes, para dizer de forma mais suave. Que descoberta imprevista em Plutão foi feita pelo James Webb? Poderia ser Anteriormente considerado como o nono e mais distante planeta do Sol, Plutão é o maior planeta não conhecido no Sistema Solar. O mundo em comum está situado na cinta de Kuiper, uma região além da órbita de Netuno que está repleta de 1 trilhão ou mais de cometas e centenas de milhares de planetas de pedra e gelo, cada um com mais de 62 milhas, 100 quilômetros de diâmetro. Plutão foi rebaixado para um planeta anão em 2006, terminando seu status como um planeta. Esta reclassificação provocou debate e controvérsia entre os cientistas e o público em geral. Percival Lowell, um astrônomo americano, propôs pela primeira vez a existência de Plutão em 1905, após notar anomalias nas órbitas de Netuno e Urano. Lowell argumentou que as órbitas destes gigantes de gelo devem estar fora por causa de outro objeto cuja gravidade está puxando sobre eles. Lowell passou a prever a localização do planeta enigmático em 1915, mas ele faleceu 15 anos antes de ser encontrado. Baseado em previsões feitas por Lowell e outros astrônomos, Clyde Tombaugh eventualmente descobriu Plutão em 1930 no Observatório Lowell. Plutão está tão distante da Terra que até 2015, quando a missão espacial New Horizons da NASA completou um voo próximo de Plutão, pouco se sabia sobre o tamanho do planeta anão ou sobre as condições da superfície. Plutão tem um diâmetro de 1.473 milhas, 2.370 quilômetros, menos de 1/5 do diâmetro da Terra, e tem apenas cerca de 2/3 da largura da Lua da Terra. Por outro lado, simulações computadorizadas recentes revelam como Plutão tem a sorte de estar na órbita em que se encontra, pois o planeta anão se aproxima de uma órbita caótica que talvez destrua o mundo amado. A órbita do antigo nono planeta é excepcionalmente inclinada e longa em comparação com as órbitas dos outros planetas. Plutão realmente se move dentro da órbita de Netuno por 20 anos de sua viagem de 248 anos ao redor do Sol. A liberação azimutal e a liberação de latitude, duas características da órbita de Plutão, previnem que elas nunca colidam. Quando Plutão cruza a órbita de Netuno, ele está sempre pelo menos 90 graus distante de Netuno, um fenômeno conhecido como liberação azimutal. A liberação da latitude, por outro lado, garante que Plutão esteja sempre muito acima, tanto do plano do Sistema Solar, quanto de Netuno ou de qualquer outro planeta enorme quando se trata de estar mais próximo deles. Estes dois elementos trabalham juntos para proteger Plutão de danos.
Os cientistas planetários Takeshi Ito, do Observatório Astronômico Nacional do Japão, e Renu Malhotra, do Laboratório Lunar e Planetário da Universidade do Arizona, agora melhoraram sua compreensão da sobrevivência de Plutão nesta órbita particular. Por causa da ressonância orbital 3x2 dos dois planetas, que afirma que Plutão orbita o Sol exatamente 2 vezes, para cada 3 vezes que Netuno orbita o Sol, os pesquisadores descobriram que Netuno, previsivelmente, tem a maior influência na libertação azimutal de Plutão. Os modelos, entretanto, implicam que Netuno tem pouco efeito sobre a liberação latitudinal de Plutão. Quando você adiciona a gravidade de Urano à equação, as coisas começam a ficar ruins porque Urano age para minar tanto as restrições azimutais quanto as latitudinais. Somente esses 2 planetas poderiam ter causado a órbita de Plutão se tornar instável após dezenas ou centenas de milhões de anos, o que teria causado a colisão de Plutão com Netuno, ou mais provavelmente, ter sido lançado para fora do Sistema Solar por completo. Plutão é salvo por Júpiter e, em menor grau, Saturno. Embora Netuno e Urano estejam mais distantes de Plutão, sua gravidade é tão forte que eles ainda podem dominar. Só Júpiter exerce força gravitacional suficiente para manter a órbita de Plutão estável por pelo menos 5 bilhões de anos, que é o tempo em que as simulações foram feitas. O aspecto surpreendente desta nova pesquisa é como a zona de estabilidade de Plutão é pequena e como o único alinhamento casual do planeta anão com os outros planetas do Sistema Solar permitiu que ele existisse. Não oficialmente referido como Tombaugh Regio, o emblema em forma de coração na superfície de Plutão é outra característica distintiva. O gelo com monóxido de carbono cobriu o lado esquerdo da área, que tem a aparência de um cone de sorvete. Dentro do coração de Plutão, mais diferenças na composição da superfície dos materiais foram encontradas. A equipe da New Horizons refere-se a, informalmente, uma área notavelmente lisa no centro esquerdo de Tombaugh Regio, como Sputnik Planum, uma homenagem ao primeiro satélite feito pelo homem do planeta, o Sputnik. Esta proporção da superfície de Plutão não tem nenhuma cratera sobrando dos ataques de meteoritos, indicando que não tem mais de 100 milhões de anos geologicamente. É provável que os processos ainda estejam moldando e alterando esta região. Alguns quilômetros de comprimento e orientados na mesma direção também podem ser vistos nestes campos gelados. É possível que as linhas sejam geradas por ventos fortes que sopram através da superfície do planeta anão. A superfície de Plutão é uma das regiões mais frias do Sistema Solar. Cerca de 375 a menos 400 graus Fahrenheit podem ser experimentados aqui. Plutão parece ter ficado mais avermelhado com o tempo, possivelmente como resultado de mudanças sazonais, quando comparado com imagens obtidas anteriormente pelo telescópio espacial Hubble. Algumas evidências de que Plutão pode ter tido um oceano subterrâneo, mas isso ainda está em debate. A existência da água subterrânea pode ter tido um impacto significativo sobre o passado de Plutão. Os cientistas descobriram, por exemplo, que a zona de Sputnik Planitia alterou a orientação de Plutão devido à grande concentração de gelo da área, que a New Horizons calculou ter cerca de 6 milhas de espessura, cerca de 10 quilômetros de espessura. Entretanto, olhando para as alternativas menos plausíveis, os pesquisadores observaram que um oceano subterrâneo é a melhor explicação para as descobertas, embora uma camada de gelo mais espessa ou mudanças na rocha possa ser ocupada pela mudança. Imagens de uma região com 2 montes que os cientistas acham que são vulcões de gelo estão sendo vistas em uma nova pesquisa. A superfície ao redor desses montes foi provavelmente produzida pela atividade relativamente recente dos vulcões de gelo ou criovulcões, de acordo com as descobertas do estudo. A descoberta sugere que água líquida ou algo similar pode ainda estar fluindo ou pode ter fluído recentemente sobre a superfície de Plutão e que estes vulcões ainda podem estar ativos. Além disso, a atividade recente sugere que o interior de Plutão é provavelmente mais quente do que se pensava anteriormente. Os cientistas afirmam que suas descobertas podem potencialmente aumentar a probabilidade de que haja vida sob a superfície de Plutão, dada outras descobertas recentes. Fotografias de uma região dominada pelos Wright Mounds e Pickard Mounds, 2 grandes montes que se acredita serem criovulcões, foram examinados pelos pesquisadores. Comparado com Pickard Mounds, que tem aproximadamente 7 km de altura e 250 km de largura, Wright Mounds, que é um monte que tem de 4 a 5 km de altura e cerca de 150 km de largura. Os picos de supostos vulcões de gelo
também tem depressões extraordinariamente profundas. A depressão de Bright Moons é quase tão profunda quanto o próprio monte. O terreno também tem um aspecto distinto, grumoso ou hummocky, em vários lugares, composto de montes ondulados e esféricos. Esses dois grandes montes podem ter se desenvolvido com o tempo como resultado do acúmulo de montes menores, formados por vulcões de gelo, de acordo com os pesquisadores. De acordo com Kelsey Singer, um cientista planetário do Southwest Research Institute em Boulder, Colorado, não havia outras áreas em Plutão que se parecessem com esta região, e é totalmente única no Sistema Solar. Esta região de Plutão apresenta menos ou nenhuma cratera de impacto do que outras regiões, o que sugere que a superfície foi produzida relativamente recentemente no tempo geológico. A escassez de crateras sugere que a região tem apenas 1 ou 2 bilhões de anos de idade, com certas regiões possivelmente tão jovens quanto 200 milhões de anos. Os criovulcões parecem com vulcões na Terra em certos aspectos porque Plutão tem uma grande porção da sua superfície coberta de gelo e porque suas temperaturas estão muito abaixo do ponto de congelamento da água. Isso implica que a água líquida ou algo similar, que seja pelo menos um pouco fluido ou móvel, se comporte aí de forma semelhante ao magma da Terra, subindo à superfície após uma erupção e solidificando ou congelando. Provavelmente não está subindo completamente líquido, porque é mais como uma coisa viscosa, onde você tem algum líquido e algum gelo. Ou poderia até ser mais como um sólido fluente, disse Singer, que poderia ser mais como um ketchup ou massa mole. Poderia até mesmo ser um gelo mais sólido que ainda pode fluir. Todos nós sabemos que o gelo pode fluir porque temos geleiras que fluem na Terra, disse ela. A atividade criovulcânica em Plutão é presumivelmente impulsionada pelo calor radiogênico produzido pela desintegração de elementos radioativos no interior do planeta anão, apesar do fato de que os cientistas não entendem totalmente como ele pode funcionar. Plutão carece de tectônica de placas. O intricado sistema de crosta continental em movimento que está subjacente à atividade geológica na Terra. Mas um evento similar é uma das fontes de calor no interior da Terra. Tectônica geral, que ainda pode produzir características como falhas na rocha, mas carece de placas tectônicas. É o termo usado pelos cientistas para descrever a atividade geológica como aquela em Plutão. Os vulcões escudo na Terra, que são vulcões de perfil baixo formados pela lenta acumulação de lava fluindo em estruturas arredondadas, têm várias características como os criovulcões de Plutão. Ao invés de pensar em uma erupção como o Monte Santa Helena ou Vesúvio, imagine os vulcões nas Ilhas Havaianas. No entanto, ao contrário do que os cientistas acreditam que ocorreu em Plutão, vulcões escudo muitas vezes emergem de lava incrivelmente líquida. Uma caldeira, que é uma depressão no centro de alguns vulcões na Terra e em outros planetas, é criada quando um vulcão recém-rompido desaba no espaço deixado por todos os detritos que ele expeliu. Embora o Mauna Loa, um vulcão escudo no Havaí, seja um dos maiores vulcões da Terra e tenha uma caldeira relativamente modesta, as duas estruturas são semelhantes em volume. A depressão em Bright Moons é tão profunda que o vulcão teria que perder quase metade do seu volume para ter a mesma forma. Ainda há muita coisa desconhecida sobre estas estruturas, sua formação e o criovulcanismo de Plutão, dado outras pesquisas que sugerem que Plutão estava quente quando se formou pela primeira vez e ainda pode ter um oceano líquido abaixo da sua superfície gelada. A ideia de que água líquida poderia existir abaixo da superfície de Plutão aumenta as chances de vida existentes em Plutão de praticamente inexistente para um pouco mais plausível. Os cientistas estão interessados em saber mais sobre o nosso próprio planeta, além de mundos fora do nosso sistema solar. Outros projetos do sistema solar da NASA são realmente aprimorados pelo telescópio James Webb. Com a ajuda dos avanços revolucionários do Webb em sensibilidade e resolução, dados em vários comprimentos de onda e de muitas fontes, podem nos ajudar a construir um quadro mais abrangente de Plutão. Asteroides, cometas e objetos do cinturão de Kuiper serão todos observados pelo telescópio Webb, além de Marte e os grandes planetas, planetas menores como Eris e até mesmo os corpos mais pequenos do nosso sistema solar.